Nós nunca paramos para pensar que a nossa vida é uma montanha-russa cheia de altos e baixos. A cada ano que se passa, novas coisas aprendemos, construímos amizades, nos apaixonamos, nos descobrimos mais, conhecemos ao outro, encontramos objetivos, metas e sonhos. Conhecemos vidas que acabam fazendo parte da nossa história. Sabe o que eu acho? Que todo mundo tem alguma história. E hoje eu vou contar e desenhar a minha para vocês. Tudo começou em 1991, quando o meu pai decidiu sair da cidade natal dele, no interior do Ceará, para vir trabalhar no interior de São Paulo, mais especificamente numa cidade de Mogi Guaçu. Tanto meu pai quanto a minha mãe, eles gostavam bastante de frequentar quermesses da igreja, né? E os dois acabaram se conhecendo em uma dessas quermesses. Em julho de 91, começaram conversando normalmente e depois os dois perceberam que estavam gostando um do outro e aí começaram a namorar. Esse namoro, gente, que a princípio os dois acharam que não dariam em nada, acabou durando 2 anos. Logo após isso, o meu pai se estabeleceu aqui na cidade de Mogi Guaçu mesmo, a minha mãe se formou para professora e os dois resolveram se casar, tá? Em julho de 93, 2 anos depois dos dois estarem namorando. 3 anos após os dois terem casados, eles resolveram ter um filho, né? No caso, nasceu a minha irmã. Ela se chama Lídia e ela nasceu no ano de 1996. Atualmente ela tem 22 anos e ela é a única irmã que eu tenho. E ela é 2 anos exatos e 1 dia mais velha do que eu. A minha irmã ainda era uma criança quando 2 anos depois a minha mãe descobriu que estava grávida novamente. E para ela e para o meu pai também foi uma surpresa, porque os dois não estavam esperando, né, mais uma gravidez. Mas, enfim, eu fui uma surpresinha para os dois. E a minha história foi muito engraçada porque eu nasci sem os dois saberem o meu sexo. A minha mãe não conseguiu ver no ultrassom, nenhum médico conseguiu ver, porque eu tava com as perninhas cruzadas. Então eles não sabiam se ia vir um menino ou uma menina. Então eles ficaram muito na expectativa, mesmo todos achando, inclusive meu pai, que eu ia nascer um homem. E pra surpresa de todos, gente, em 10 de agosto de 1998, eu nasci às 8 horas e 35 minutos, tá? O meu signo, eu nasci leonina. E a história do meu nome é bem engraçada, porque até o último dia a minha mãe estava confiante que ia colocar o meu nome de Lara. Mas ela acabou enjoando desse nome no último dia e ela não sabia qual o nome que ela ia colocar em mim. Até que a minha madrinha de batismo, né, foi visitar ela no hospital e deu a ideia dela colocar meu nome de Lady, já que a minha irmã chamava Lídia, então ela achou que ia combinar Lídia e Lady. Então assim ficou meu nome foi dado pela minha madrinha. Eu demorei muito para gostar dele, mas hoje em dia eu já me acostumei. E essa é uma história assim bem engraçada também. Desde criança eu sempre fui muito hiperativa, gente. Eu não conseguia parar quieta. Os meus pais contam inúmeras histórias, inclusive uma de que numa festa de aniversário minha acabou caindo um objeto na minha cabeça. Eu chorei a festa inteira, mas depois, quando todos achavam que eu ia parar de fazer bagunça, eu levantei e voltei a fazer bagunça. Então eu tenho muitas histórias pra contar. Eu realmente deixei meus pais loucos. E por ser muito espoleta, eu acabei quebrando vários ossos. Eu quebrei a clavícula 2 vezes, gente. Quebrei o cotovelo e depois, ainda para finalizar com chave de ouro, eu fui lá e consegui quebrar o cóccix, que para quem não sabe é o ossinho do final da coluna, né? Ele fica bem perto do bumbum. Quando eu entrei no pré, gente, eu confesso pra vocês que eu nunca gostei muito de estudar, eu não gostava de ter que ir pro pré. Então a coisa que eu mais amava fazer era desenhar, eu amava as aulas de ilustrações. E eu lembro até hoje que as criancinhas, né, da minha idade, elas desenhavam um palitinho e eu não entendi o porquê que elas desenhavam um palitinho. Eu lembro de eu olhar no espelho e lembrar que eu não tinha, meus braços não eram palitos, então eu ficava indignada. E eu já comecei nessa época a desenhar braços reais, perna, cabelo, cílios. Um dos meus maiores sonhos na época do pré era ser noivinha da quadrilha, né? E então eu acabei conseguindo ser. Eu lembro que minha mãe alugou um vestido de noivinha de verdade, assim mesmo, sabe? E minhas primas me arrumaram, eu fiquei me achando, gente. Eu acho que foi um dos dias que eu mais achei na minha vida. E todo mundo queria tirar foto comigo porque eles nunca tinham visto uma noivinha assim tão produzida.
Então foi uma história que marcou bastante também a minha vida e eu gosto bastante de lembrar sobre ela. No comecinho de 2010, quando eu tinha 12 anos, a minha mãe percebeu que eu passava o maior tempo, né, possível desenhando. Eu chegava da escola e eu desenhava, eu ficava sem comer para desenhar, meu tempo todo era dedicado aos desenhos, né? Então ela percebeu que isso era um talento que eu tinha e ela resolveu me matricular numa escola profissional de desenho, né? E eu posso dizer para vocês que essa foi uma das melhores escolhas que eu poderia ter feito na minha vida, porque desenhar é uma das coisas que eu mais amo de todas. E o curso de desenho me fez ser além, né, do que eu poderia ser. Em 2011, eu resolvi fazer mais um curso, né, que era o curso de pintura a óleo, porque eu lembro que eu queria me especializar e saber todas as técnicas. A minha mãe também me apoiou muito, porque ela sempre gostou muito de arte e ela queria que eu pintasse várias telas para ela. Então, no final, eu acabei realizando esse desejo dela e o curso de pintura foi um dos cursos que eu mais gostei. Já em 2012, eu decidi que eu iria fazer todos os cursos se tratando de desenho. Foi aí que eu me matriculei em mais um, que era caricatura e quadrinhos. Então eu lembro que eu passava o meu sábado inteiro, gente, no curso de desenho. Eu fazia de manhã pintura a óleo, à tarde eu fazia desenho artístico e depois eu fazia caricatura e quadrinhos. E eu posso falar uma coisa pra vocês? Era a coisa que eu mais amava na vida. Por mim, eu passaria todo o meu tempo lá. E eu acabei parando de fazer esses 3 cursos em 2016, que foi o ano que eu entrei na faculdade, então eu não teria mais tempo, né, de fazer os cursos, então eu acabei parando, mas eu ainda pretendo voltar. Quando eu entrei no fundamental, foi quando eu percebi que a vida não era tão bonitinha quanto parecia, né, que até então eu era uma criança, eu não sabia de muita coisa, mas nessa época foi quando eu comecei a sofrer bullying por pessoas que se diziam ser minhas amigas, né, mas que não eram. E na época eu lembro que eu tinha só 2 amigos mesmo, e essas pessoas que faziam bullying comigo, elas falavam que eu não era boa o suficiente, que eu nunca seria nada, e que eu não era bonita o suficiente também, que nunca ninguém ia gostar de mim. Eu recebia inúmeros apelidos como Toquinho de Amarra-Jegue, Salva-Vidas de Aquário, porque eu sempre fui uma pessoa muito baixinha. Eu tenho 1,49 m, então assim, eu sou muito baixinha, então por conta disso eu sofri muito bullying mesmo. Mas se você acha que o sofrimento acabou por aí, senta na cadeira porque lá vem história. Quando a minha irmã completou 15 anos, ela resolveu pedir de presente de aniversário para minha mãe um notebook. E eu lembro que eu fui na loja com os meus pais comprar e eu dei um escândalo na loja porque eu queria um notebook também. Então meu pai acabou ficando com dó de mim e comprou um notebook pra mim também. E eu posso dizer pra vocês que esse foi o começo da minha vida na internet. Foi assim que eu gravei o meu primeiro vídeo. Pra quem não sabe, eu comecei gravando pela webcam do notebook, que por sinal era horrível. Oi gente, aqui é a Lady. Mas mesmo assim eu gravava e postava aqui no YouTube. Hoje em dia esses vídeos não mais existem, né? Eu deixo eles privados. Mas eu lembro muito bem dessa época e foi assim o começo de tudo. E finalmente, no final de 2012, eu acabei me formando na 8ª série. No comecinho de 2013, quando eu tava entrando no primeiro ano do ensino médio, eu decidi que eu não mais ficaria naquela escola, então eu resolvi mudar de escola. Eu fui pra escola que minha mãe dava aula, achando que tudo iria melhorar, mas não foi bem assim. Ainda no ensino médio, quando eu tinha 15 anos, foi uma época que marcou bastante a minha vida, porque eu lembro que eu dei o meu primeiro beijo. Foi na sala de aula, gente, não indico ninguém a fazer isso, não façam a loucura que eu fiz. Mas foi na sala de aula meu primeiro beijo, e na época eu gostava bastante desse cara que eu tinha ficado. Ele acabou se tornando meu namorado e a gente namorou por 3 meses, só que depois não deu certo, porque era um namoro muito de escola, um namoro muito bobinho, e a gente acabou terminando. Quando eu completei 15 anos, eu lembro que eu queria voltar a gravar vídeos porque eu tinha parado por não ter câmera, né? Eu já tinha desistido da webcam. Então foi aí que eu pedi pra minha mãe um iPhone de presente de aniversário, porque eu lembro que eu pesquisei na internet qual que era a melhor câmera. Eu queria um celular porque com ele eu conseguiria gravar e editar os meus vídeos, né, e mandar pro YouTube. E pra quem não sabe, eu colava o meu celular no espelho
pra conseguir gravar os vídeos, porque eu não tinha tripé, eu não tinha iluminação. Em 2014 foi um marco muito grande na minha vida, porque foi quando eu criei o meu canal no YouTube e comecei a levar a sério. Eu lembro que eu criei meu canal por incentivo de um amigo meu, que também tinha um canal na época, e só que na época eu não sabia que tinha placa, eu não sabia que tinha visualização, eu não sabia que você recebia por isso, eu simplesmente gravava porque eu amava. Eu senti necessidade muito grande de ter uma câmera profissional, um tripé, então em 2015 eu pedi pra minha mãe me dar um de presente, ela me deu uma câmera, que eu confesso pra vocês que foi um dos presentes que eu mais gostei até hoje, né? Os meus pais tiveram um papel fundamental também pra eu estar aqui hoje gravando esse vídeo pra vocês. O meu pai também me apoiou bastante, eu lembro que ele comprou um tripé e uma luminária de LED pra eu gravar meus vídeos. Lembra quando eu disse que o sofrimento ainda não tinha acabado? Pois é, em 2015 eu decidi que eu iria mudar de horário, né, que eu ia estudar à noite. E eu confesso pra vocês que foi uma das piores decisões que eu já tomei. Eu lembro que eu era muito zoada na escola, principalmente por ter um canal. As pessoas ficavam tirando sarro da minha cara quando eu passava no corredor. E também não gostavam de mim porque minha mãe era professora e dava aula lá. E eles achavam que eu ir bem nas matérias era porque minha mãe era professora, o que não fazia nenhum sentido, porque minha mãe, a maioria do tempo que ela se dedicava aos alunos dela, né? Então ela não tinha muito tempo para me ensinar. Tudo que eu sei eu aprendi por esforço mesmo. Então foi uma época que eu sofri muito mesmo, muito por pessoas maldosas. No final desse ano foi quando eu fechei a minha primeira parceria. Eu lembro que eu tinha 12 mil inscritos no meu canal. Eu não vou citar muito bem essa parceria porque não tive um retorno tão bom, né? Não foi uma experiência muito boa para compartilhar com vocês. Então eu lembro que eu fiquei muito feliz na época, eu me senti muito valorizada e eu vi que o meu canal realmente começou a dar certo. Em 2016 foi quando a minha vida realmente começou a melhorar, porque eu finalmente me formei no ensino médio e eu me vi livre de todas aquelas pessoas maldosas. Eu lembro de ter ficado muito na dúvida entre qual faculdade que eu iria fazer, porque eu sempre fui uma pessoa que me interessei por inúmeras coisas, então eu lembro de ter ficado na dúvida entre zootecnia, que é mexer com animais selvagens e silvestres, porque eu sempre gostei muito do mundo animal e sempre me interessei muito. Eu lembro também de ter ficado na dúvida entre fazer artes plásticas, porque como vocês sabem, desenhar é uma das coisas que eu mais amo de fazer nessa vida, só que eu não queria ser professora, eu queria mesmo só pintar e tudo mais, então isso foi algo que puxou bastante na minha decisão. E eu lembro também que eu fiquei muito na dúvida entre estética, que estética é algo que até hoje me fascina, e eu finalmente cheguei numa conclusão. E nesse mesmo ano eu prestei vestibular para estética e cosmética, fui aprovada e eu ingressei na faculdade com 17 anos. Em 2016 foi quando eu comecei a faculdade de estética, né? E foi quando eu conheci o meu segundo relacionamento. No caso, eu lembro que eu fazia estética e ele fazia biomedicina e a gente estudava na mesma sala. E eu também conheci muitos amigos, gente, eu fiz muitas amizades. Pra falar a verdade, eu não me recordo de ter tido nenhuma amizade tão legal assim como eu tive na faculdade, porque foi lá que eu conheci o que é ter amigos de verdade, o que é você confiar nas pessoas, o que é você poder contar com alguém. Então, a faculdade me trouxe inúmeras coisas que eu jamais vou esquecer. E como nem tudo é um mar de rosas, no final de 2016 eu lembro de ter ido comprar um lanche com a minha mãe e com a minha irmã. Eu tava passando na faixa de pedestre quando eu fui atropelada por uma moto. Eu caí sentada em cima do escapamento dessa moto e eu tive uma queimadura de 2º grau profunda na minha perna. A minha perna ela ficou com uma mancha enorme, doeu muito para cicatrizar, levou quase um mês para ela cicatrizar completamente e foi um trauma muito grande. Por conta desse trauma, eu fiquei praticamente 1 ano sem usar nada que aparecesse as minhas pernas, como saia ou short, porque a cicatriz ficou bem feia e eu tinha muita vergonha de mostrar. Hoje em dia eu já nem ligo pra isso. Em março de 2017, eu resolvi fazer alguns exames, porque muitas vezes eu acabei desmaiando, né, por dor, por qualquer coisa. Eu me sentia muito fraca, eu desmaiava com frequência. Então o médico pediu vários exames pra mim, tomografia, exame de sangue, e no final acabou sendo algo que eu nem imaginava. Eu descobri que eu tenho problemas cardíacos, né? Então
foi uma surpresa bem grande para mim. Em abril, o canal finalmente chegou a 100 mil inscritos e foi algo que eu jamais, na minha vida toda, eu iria imaginar que teria 100 mil amores me acompanhando, 100 mil pessoas acompanhando o meu trabalho. Setembro também me marcou bastante, porque foi quando finalmente chegou a minha placa do YouTube, que era algo inalcançável para mim, nem nos maiores dos meus sonhos eu imaginava que um dia eu iria ganhar. Então eu lembro de ter me emocionado muito quando chegou. Foi uma surpresa muito grande, foi algo que eu jamais, não tenho nem palavras para descrever como que eu sou grata a vocês por tudo isso. Em 2018 eu comecei o meu estágio na clínica de estética da faculdade. Eu tô aprendendo inúmeras experiências lá, tá sendo para mim bem gratificante poder concluir o meu estágio, aprender um pouco mais sobre a área que eu escolhi, né, para levar a minha profissão adiante. Então eu tô bem emocionada e bem empolgada também com esse ano. E a história não acaba por aí. Ainda faltam muitas páginas em branco da minha vida para serem preenchidas. Sou muito grata a todos que fazem parte da minha vida e que estão sempre me apoiando. São 20 anos de muitos que ainda virão.